Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato. Muito bom dia a todos. Cá estamos para mais uma edição do Mercado Record. Estou com o André Monteiro e com o Sérgio Cretinas. Bom dia a vocês, bom dia também aos nossos leitores, a quem desafio desde já para deixar as vossas perguntas e comentários sobre esta janela de transferências. E começamos a falar de Pote, porque uma proposta pode estar perto de chegar ao Alvalade, um jogador influente na equipa de Ruben Amorim, uma proposta que pode vir do Aston Villa, que nesta altura é o principal interessado no jogador do Sporting. Mas também há o Inter, de olho em Pote. Portanto, é aqui uma novela que pode ser alimentada no mercado de Sporting, sendo que no passado Frederico Varanda já disse que se tivessem batido a cláusula por Ugarte, também o Sporting não venderia mais nenhum jogador influente. Sérgio, começo por ti, bom dia. Bom dia. Parece que 45 milhões pode ser um valor que leve o Sporting a abdicar de um daqueles que foi um dos jogadores mais influentes ou mais influente do Sporting na temporada passada. Bom dia, André, bom dia, Rafael. Eu creio que não, mas sobretudo por causa daquilo que Frederico Varandas disse. O compromisso de Frederico Varandas de não vender nenhum jogador abaixo da cláusula de rescisão, disse-o publicamente, disse-o recentemente. Também aquilo que aconteceu no ano passado, eu creio que está fresco na memória dos adeptos e dos sportinguistas em particular. O processo que levou, ou o processo da transferência de Mateus Nunes a contragosto do treinador, eu creio que foram sucessivos tiros nos pés que o Sporting deu no ano passado no mercado de transferências de verão, até em termos de comunicação, até em termos de impacto na própria relação entre treinador e direção, que eu creio que é um erro que não se vai repetir. Acho que este ano o Sporting está necessariamente tem que estar mais alinhado entre as necessidades esportivas da equipa e as necessidades financeiras. Já encaixou dinheiro com a venda de Porro neste defeso, portanto foi uma transferência que foi remetida para este exercício. Portanto, olhando para um campeonato que é muito importante e no qual apenas uma equipa vai tentar direto na Liga dos Campeões e o segundo classificado jogará pré-eliminatórias, é absolutamente decisivo para o Sporting entrar nessa luta. Não pode não fazer um investimento e depois, ao mesmo tempo que a equipa faz um sinal de força e de investimento com a contratação, por exemplo, de Víctor Gyökeres, que é um jogador mais caro da história do Sporting, mas mais caro de longe da história do Sporting. Eu creio que não fazia sentido agora estar a gastar dinheiro de um lado para estar a tirar muito do outro, muita qualidade da equipa. Portanto, acho que se o Sporting vender Pote abaixo da cláusula de rescisão, ou muito abaixo da cláusula de rescisão, acho que estará a dar um tiro nos pés e de certeza que o Ruben Amorim não vai gostar disso. André, faço-te a mesma pergunta. Pote, lá está, é um jogador muito influente para Ruben Amorim, pode até jogar na frente, pode jogar no meio campo, onde também não há muitas opções, e o Sporting já arrancou a pré-temporada, portanto, parece que aquilo que o Sérgio disse, de situações do passado, como por exemplo a de Mateus Nunes, podem pesar aqui também nas decisões desta temporada, nomeadamente com o Pote. Sim, bom dia a todos. O Pote é claramente um dos jogadores mais importantes do Sporting e tendo em conta aquilo que se espera das Leões nesta próxima temporada, que é conseguir depois do que foi as dificuldades, do que foram as dificuldades sentidas para competir efetivamente pelo título no ano passado e teve muito a ver com aquilo que o Sérgio elencou, a saída do Mateus Nunes, um bocadinho uma preparação aparentemente algo desequilibrada da equipa e daquilo que foi sendo feito ao nível da sua construção, da construção do seu plantel. Efetivamente também acredito que o Sporting não estará disponível para negociar o Pote por estes valores. Seguramente seria um tiro no porta-aviões do Ruben Amorim, no sentido em que, apesar de ter bastante qualidade na linha ofensiva, apesar da chegada do Gyökeres, estamos a falar de um jogador com um perfil muito distintivo dos restantes. O Trincão, por exemplo, pode cumprir uma função semelhante, mas o Pedro está num patamar já de consolidação de um outro nível. E olhando à perspectiva, até para lá da perspectiva do dinheiro, da potencial fonte de receita que o Sporting poderia encaixar. Não sei se também para o Pedro Gonçalves será assim tão aliciante
ainda que seja na Premier League, ainda que o Aston Villa vá competir, salvo erro, na Conference League nesta temporada. Não sei se será assim algo tão aliciante para lá daquilo que obviamente será sempre um upgrade na sua folha salarial, que é inevitável se uma venda se concretizasse. Mas se calhar o Pote com mais um aninho de Sporting e apesar da porta da Seleção Nacional parecer que ela não está trancada, aquilo deve ter sido um pouco soldado. É um bocadinho compreensível, não é? Ok, são decisões dos selecionadores, mas é estranhíssimo como é que Pote até agora foi chamado tão poucas vezes à seleção, depois de tantos golos, depois de épocas tão consistentes no Sporting. Inclusive, nem estamos a falar já só de uma opinião de Fernando Santos, não é? Estamos a falar de uma visão que se prolonga. Sim, mas é um bocadinho como o próprio Gonçalo Inácio, que me parece que estranhamente, eu não acho que deva ser um indiscutível sempre no lote da seleção, mas é estranho que ao fim de tantos anos a jogar a um nível tão alto, tivesse sido quase sempre esquecido. E o Gonçalo Inácio agora tem sido chamado por Roberto Martínez. E agora os sistemas até podem beneficiar os dois, não é? Tanto Gonçalo Inácio como o Pote, não é? Sim, mas no caso de Pote, nem o sistema o tem salvo com o Martínez. Sim, exatamente. E acho estranho. Eu creio que, assim, de repente, creio que só foi chamado para o Euro 2020, foi já em 2021, por Fernando Santos. Eu creio que depois disso não voltou a ser chamado para a seleção. Sim. Que eu acho que é incompreensível. O Pote tem 2 jogos pela seleção. Que foram pré-europeu, não foram? Que no europeu se também. Sim, exatamente. Foram particulares em junho de 2021, portanto, antes do Euro, frente a Israel e Espanha. É um bocadinho incompreensível como é que um jogador como Pote, com tantos golos, com tanta consistência, não tem sido esquecido sucessivamente pela seleção. Quer dizer, volto a dizer, eventualmente pode não ser um indiscutível que há muitos jogadores para aquela seleção, para aquelas posições, mas ter outro tipo de vez em quando ser chamado, não, pelo menos é o que me parece. Desculpa lá esta parte, André. Não, à vontade. E para finalizar, se calhar se houvesse outro contexto em termos de seleção nacional, não estaríamos a falar do Aston Villa, mas também parece que daquilo que temos visto que esse contexto não irá mudar assim tão cedo. Também só o futebol do Pedro na próxima época é que poderá levar o Roberto Martínez a mudar a sua opinião. De qualquer forma, fazendo quase aqui um bocadinho o papel de dar um conselho ao Pedro, se calhar esperar mais um bocadinho, e acredito que o Sporting não lhe colocará essa hipótese em cima da mesa. Também não antecipo que haja aqui algum tipo de aceitação deste tipo de oferta. Esperar mais um bocadinho e ver o que é que vai ganhando forma mais adiante. Aqui a página de transição ofensiva diz Pote e Horta, mas Ricardo Horta até tem sido chamado, tanto por Roberto Martínez como por último Mundial, por exemplo. Sim. E, meus caros, o certo é que o grande nome do mercado de Sporting neste verão é claramente Gyökeres. O avançado sueco vai ser apresentado hoje. E há aqui uma pergunta do Emerson Costa, que pergunta se gastar 24 milhões por um jogador que ninguém conhece faz sentido, ou seja, refere-se ao facto do jogador ter jogado na Championship, no segundo escalão de futebol inglês, e que nunca ganhou o prémio de melhor marcador do campeonato. É certo que é caro, mas aparentemente era de facto o grande desejo de Ruben Amorim e do Sporting para reforçar o ataque. Parece-vos que é um preço exagerado para a contratação de Gyökeres? Vai ter sempre este rótulo, não é? Aconteceu um bocadinho com o Paulinho e agora naturalmente acontecerá com Gyökeres. Ou seja, posso começar acho que essa pressão vai acontecer, vai ser uma pressão muito grande, vai-se falar sempre do preço de Gyökeres. Em cada remate ao poste as pessoas vão falar dos 24 milhões, mas eu creio que a pergunta não pode ser vista assim. Acho que a partir do momento que o Sporting tem uma direção desportiva, tem um treinador muito envolvido também nessa escolha e nessa direção desportiva do clube, e o treinador indica o jogador que ele quer, e neste caso foi claramente o treinador que quis este jogador, não quis uma alternativa. Há que respeitar o pedido do treinador. Acho que o treinador tem um modelo de jogo na cabeça, tem uma ideia de jogo na cabeça, terá estratégias, terá um modelo tático, tem tudo. Conhece bem a sua equipa, conhece as limitações que tem, analisou, imagino eu, muito bem, deve ter visto imensos jogos de Gyökeres e entende que é o jogador certo para melhorar a sua equipa. Portanto, acho que não havia outra forma. E o preço depois, há sempre aquela máxima que se diz, que é uma máxima do futebol, que é sempre verdade, que é caros são aqueles que não rendem. Portanto, estes 24 milhões de euros
daqui a um ano, daqui a 2 anos, vamos achar que são muito ou vamos achar que são pouco. Eu acho que agora há esta nota de ter sido o jogador mais caro da história do Sporting, ok? Em um ano, se calhar, as pessoas vão lamentar. Se correr bem, ninguém vai lamentar. Isto é, o Ruben Amorim foi o treinador mais caro da história do Sporting também. E acho que o Sporting do movimento da contratação do Ruben Amorim ao Sporting Braga. Portanto, caros são aqueles que não rendem, são aqueles caros, por exemplo, um exemplo, o Camacho, foi do caro para o Sporting. Ainda está a pagar o Camacho, tem 2 anos de contrato. Isso é caro. Eu não te estou a ouvir muito bem, Sérgio. Não sei se o problema é meu, se é... Não, também estou com alguma dificuldade. Pode ser meu, se calhar. Não sei se está melhor agora. Agora sim. O meu microfone às vezes esconde-se. Estava a dizer, Carlos São Rafael Camacho, por exemplo, é um jogador que foi caro ao Sporting e não custou 24 milhões de euros, mas o Sporting não teve qualquer rendimento esportivo, vai perder o jogador daqui a 2 anos, que é o tempo de contrato, a custo zero. Gyökeres, o caro ou barato, temos que fazer as contas daqui a 1, 2, 3 anos, quando o virmos a jogar, quando vimos que o Sporting ganhou ou não com este investimento que fez agora. Sim. É tal questão do Ruben Amorim e se corre bem, não é? Portanto... Claro. Em relação a essa perspectiva... Eu estava a dizer, o Ruben Amorim foi o treinador mais caro da história do Sporting. E a ninguém se lembra. Claro. E alguém se lembra do que é que custou nessa altura? Eu, nessa perspectiva do preço, no outro dia estava a ler até acho que nem estava a ler, até foi um enviado por um amigo, um comentário em relação a essa notícia, ao preço do Gyökeres no Twitter, de um companheiro, espero que seja o nosso leitor, que dizia o Gyökeres 20 milhões mais 4, que toda a gente a criticar porque é um jogador da segunda liga inglesa, do Championship, e não faz sentido nenhum. E ele deixava a pergunta que era, então qual foi o jogador que o Futebol Clube Porto contratou na segunda divisão japonesa por 12 milhões de euros e que rebentou com o campeonato durante 5 anos? Eu estive ali 2 segundos a pensar, o Porto contratou um japonês. É verdade, não foi japonês. Um japonês, um jogador na segunda divisão japonesa que rebentou o campeonato. Demorei ali 2 segundos até que me lembrei que efetivamente o Hulk... que até depois... Darwin Núñez, já agora, no Benfica também, contratado na segunda divisão espanhola e que depois foi vendido por 3 vezes o... Portanto, acho que também que esta perspectiva com que se tem que olhar para o Gyökeres vai depender daquilo que eu conseguir fazer. Terá certamente o fardo do seu investimento, que não é um investimento normal para, eu diria até para a realidade dos grandes nacionais, de uma forma geral, e ainda menos para o Sporting na sua história, desde sempre, como há pouco o Sérgio frisou. E será interessante, para mim, será mais interessante perceber o contexto em que o Ruben Amorim, depois de mostrar tanto que eu queria, depois do Sporting não ter olhado para mais ninguém, apesar do impasse em que o processo acabou por entrar, tentar perceber ao certo aquilo que ele querá fazer com o jogador. É difícil, depois de um processo destes, não olhar para o Gyökeres quase como uma opção preferencialíssima para ser titular, pelo menos para mim, e ver o que é que acontecerá ao Paulinho e aos restantes elementos da linha ofensiva do Sporting. Será interessante ver. Mas o Gyökeres, a questão do preço vai ser sempre levantada, e especialmente se ele não conseguir fazer os golos que se esperam dele. Se ele marcar, não faz mais que a sua obrigação, porque foi bem caro. Portanto, é mesmo assim. Já agora... Deixa-me só esclarecer as pessoas. Eu creio que há bocado falaste do jogador contratado à segunda divisão japonesa. Foi o Hulk, eu acho que... Sim. Já foi há 14 anos, não foi? 2009, 2008? Sim. Talvez eu então não recordo. Portanto, foi por aí, 2009. Eu creio que talvez antes. O Hulk 2000... é com o Osvaldo Ferreira ainda, não é? No Porto. Deixa-me ver. Já agora, isso é rápido. Enquanto aqui o André está a confirmar, há aqui mais uma pergunta, e antes passarmos para também a atualidade do Benfica e Sporting, do Emerson Costa, não é esta pergunta, na verdade. O Emerson pergunta se o Sporting precisa de um jogador de referência ou de topo como o Di Maria. O Sporting não tem de facto esse jogador com estatuto. Se calhar o mais próximo que lembro, não sei, ajudem-me, se será talvez o regresso de Nani na altura de Marco Silva. Se calhar é o que mais se assemelha a Di Maria, mas acham que o Sporting precisa de um... Nani numa dimensão se calhar mais novo. Sim. Nani voltou para o Sporting e ainda jogava, ainda assim foi campeão europeu na seleção portuguesa, portanto estamos a falar de
na altura ainda bastante no topo da sua carreira, diria eu. Portanto, acho que Nani se der com uma dimensão maior do que Di Maria atualmente. E eu acho que não necessariamente. Acho que também eu creio que o Benfica vai ter um problema, pode não ser um problema, mas vai ter que saber gerir muito bem as expectativas em relação a Di Maria. Acho que o entusiasmo que a contratação de Di Maria, que o regresso de Di Maria, causou nos adeptos, e se calhar e vimos aquilo até a recepção que teve no Estádio da Luz, se calhar poderá fazer passar a ideia de que vai ser um jogador que vai levar a equipa às costas, ou um jogador fundamental ou decisivo, e eu creio que vai ter que haver uma gestão necessariamente da atualização e da condição física de Di Maria, e sobretudo as expectativas dos adeptos. Eu olho para o 11 titular do Benfica da época passada, em que havia 4 jogadores que jogavam naquelas 3 posições, onde Di Maria vai também encaixar seguramente, Neres, Rafa, João Mário e Frederico Ornes, e eu tenho dúvidas sinceras de que Di Maria, neste momento, seja claramente melhor do que algum desses 4 jogadores. Aquilo que ele dá à equipa seja claramente mais. Acho que pode dar outras coisas diferentes, mas eu tenho algumas dúvidas que seja... Acho que não vai ser um titular discutível do Benfica este ano, acho que vai ser utilizado em alguns jogos, pode vir a ser importante, mas é preciso colocar as coisas em perspectiva. É um jogador com 35 anos, vai fazer 36 em fevereiro, que está naturalmente na curva descendente da sua carreira, não há outra forma de dizer isto. Fez um Mundial interessante, mas não foi titular indiscutível da seleção da Argentina, fez, creio que, 4 jogos a titular. Raramente joga 90 minutos, na época passada nas Juventus foram poucos os jogos em que fez 90 minutos, fez 26 jogos a titular na época toda. Portanto, estamos a falar de um jogador teve várias lesões, pequenas lesões musculares, mas foi tendo essas lesões. Portanto, é preciso ver essas questões todas e, portanto, em relação ao Sporting, não sei se o Sporting precisa disso. Acho que até por aquilo que conheço de Ruben Amorim, que já conhecemos de Ruben Amorim, não me parece que seja o tipo de jogador que Ruben Amorim queira ter no seu plantel. Depois, na transição ofensiva, diz que há muitos jogadores que passaram pelo Benfica que hoje podiam ser úteis. Os jogadores do Sporting não se lembram de muitos, destaca Pedro Porro. Já o Miguel pergunta sobre Pablo Sarabia, se o Sporting não poderia avançar pelo regresso do jogador. Nesta altura não há grandes informações nesse sentido. E como adepto de Porto não ficaria satisfeito, diz o Miguel. O Nuno Gré também tem aqui muitas perguntas que prometemos responder neste programa, mas Sérgio, já falaste de Di Maria e há outro jogador nesta altura que poderia trazer muito peso ao Benfica, que também diz muito aos adeptos do Benfica, aproveito para fazer essa ponte, que é João Félix, que nesta altura em Espanha, nos treinos do Atlético de Madrid, é o grande destaque também em Espanha, fala-se muito, qualquer gesto, qualquer postura de João Félix, qualquer palavra de Diego Simeone é muito comentada também nos principais órgãos de comunicação social desportivos em Espanha, e agora parece que o clima entre João Félix e Simeone está pelo menos um pouco mais ligeiro, mais leve. Eu acho que o jornal AS hoje publica uma peça sobre esse treino e comenta de facto essa situação, dizendo que Simeone chegou a aplaudir João Félix por um exercício, e quando há notícias a dizer que um treinador aplaude um jogador é porque de facto o clima não estava mesmo bom. Mas que significado pode ter isto? Não ganha ninguém, nem o próprio Atlético ganha propriamente em ver este clima azedo, não é? O próprio jogador também acaba por desvalorizar um bocadinho. Se falamos de João Félix, deixa-me só dar aqui uma noticiazinha de última hora. Foi o David Novo que acabou de partilhar aqui no nosso grupo de WhatsApp. O Nani, que ainda agora falamos de Nani, tem acordo com o Adana Demirspor, da Turquia, vai fazer exames médicos em Istambul. O clube foi um pedido de Patrick Kluivert, que treina o Adana Demirspor. Portanto, Nani volta a jogar na Europa, volta à Turquia, já tinha jogado no Fenerbahçe e agora vai para o Adana Demirspor continuar a jogar, estender a sua carreira. Acho que deve querer jogar tipo a Pep ou a Ronaldo até assim aos 40 anos, não sei que idade é que ele tem agora, mas já viaja hoje para a Turquia. Portanto, como falámos de Nani há minutos, fica aqui a notícia para os nossos leitores também, vai entrar dentro de momentos do site do Record. Sobre João Félix, é isso sim, o Jornal AS, a enviada do Jornal AS a San Rafael de Los Angeles de San Rafael, que é a cidade espanhola, a localidade espanhola onde o Atlético está a fazer o estágio de pré-temporada, onde faz habitualmente todos os anos. Relata isto, relata um ambiente mais descontraído, mais relaxado entre João Félix e Simeone. Neste caso foi de facto os tais aplausos que houve, mas também há imagens
de João Félix a dar autógrafos aos adeptos. Ontem no treino marcou um golo, foi aplaudido, um golo até um bom movimento de João Félix, e depois essa tal imagem de dar autógrafos, muitos adeptos a pedir autógrafos a João Félix. Portanto, aos poucos parece haver alguma normalização e não aquela sensação de aquele mal-estar que se viu no primeiro dia naquela discussão com Berta, aquele colete que atirou no segundo dia de treinos. As coisas estão a normalizar. A grande questão é, isto é suficiente para que João Félix queira ficar no Atlético de Madrid e para que Simeone queira que ele fique no Atlético de Madrid? Eu acho que não. Acho que neste momento está o Atlético, está o João Félix, se calhar num pacto de não agressão, para tentar encontrar uma solução para ele, para o futuro. Eu acredito que estamos a falar de um processo que vai arrastar-se no tempo. Sinceramente, tenho dúvidas que seja algo que não vai demorar ainda algum tempo a ser resolvido este tema João Félix, até porque estamos a falar de um jogador que foi um investimento grandíssimo do Atlético de Madrid, que custou 120 milhões de euros, 126 até, e que nesta altura não há muitos clubes com esse dinheiro. Eu não sei se há algum clube que tenha esse dinheiro e que esteja interessado em João Félix. Portanto, ou a Arábia Saudita é uma solução que o jogador admite, e não há nenhuma informação sobre isso, e eu acho que será cedo ainda para pensar nisso, no caso de João Félix. Ou na Europa, eu só estou a ver uma saída que será por empréstimo, ou saídas por empréstimo na Europa. Empréstimo com opções de compra, com empréstimos taxados, como se queira. E é por aí que o Benfica se posiciona. Parece-me, nesta altura, toda a gente tem uma espécie de um pacto de silêncio que é... e mesmo da parte do Benfica, há esse pacto de esperar, e como nós dissemos desde o início, como recordo desde o início, o Benfica terá hipóteses de conseguir João Félix, e as hipóteses obviamente não são muito grandes, mas é um sonho do Benfica, mas o Benfica terá hipóteses se João Félix chegar à últimas 2 semanas do fecho do mercado, sem nada, e nessa altura o Benfica vai posicionar-se claramente para tentar obter o João Félix por empréstimo para a nova temporada. E o Nuno Greia, uma das perguntas que ele tinha, já lá vamos às outras perguntas sobre o ordenado de João Félix, esse poderá ser um entrave também nestas negociações? Eu creio que... desculpa, eu estava aqui sempre meio perdido. O ordenado de João Félix é um problema, sim. Aliás, há mais um... É um problema. O Benfica... pensando numa lógica de uma aposta desportiva, que é aquilo que o Benfica, inclusive o Jorge Baião também levanta essa questão. São 7 milhões de euros por ano. Por aquilo que sei, da parte do jogador, há alguma margem para baixar o seu salário, e o Benfica pode olhar para o investimento em João Félix numa lógica de aposta total na vertente desportiva. O Benfica está a fazer isto este ano, voltando àquela ideia de que só uma equipa, só o campeão vai ter lugar na Liga dos Campeões do próximo ano. E a Liga dos Campeões do próximo ano estamos a falar de uma Liga dos Campeões com aumento de receitas na ordem dos 50% a 60%. Portanto, estar na Liga dos Campeões do próximo ano vai dar à volta de 70 milhões de euros, só de base, só à cabeça. Portanto, estamos a falar de um valor que colocará o campeão português desta época. O campeão português desta época chegará a maio, 70 milhões mínimo à frente. Estamos a perder-te, Sérgio. Microfone. É isto mesmo. E estou a dizer que o Benfica está a apostar muito nessa lógica de chegar ao fim desta época e ter 70 milhões de euros a mais que os outros por entrar na Liga dos Campeões, que é 24 e o Benfica está disposto a esse estudo, eventualmente pegando em 10 milhões de euros e transformando esses 10 milhões de euros num investimento num jogador para esta época. Desculpa, sinceramente, eu acho que o salário do João Félix será sempre o último problema para o Benfica, como para o Atlético, porque assim, tudo é negociável no futebol, podem partilhar encargos, a questão, e acho que tinhas toda a razão há pouco, quando estavas a falar na janela da oportunidade que o Benfica será naturalmente maior sempre que o processo vai arrastando, é natural. No Atlético de Madrid, voltando um bocadinho ao início da questão, no Atlético de Madrid não vejo margem nenhuma, nem sequer acredito que haja vontade do João Félix em batalhar outra vez por um lugar. A única hipótese seria, penso eu, o treinador mudar, e para já não é isso em perspectiva.
Parece mudou o símbolo do clube, aliás, já fizeram um emblema e o treinador não mudou, claramente. Sim. A ida para o Chelsea, acredito que o facto do Chelsea não ter sido não comprar tenha sido algo um pouco duro para ele, para as expectativas dele, porque depois de 2 anos e meio em Madrid, um pouco, pronto, no registro que nós conhecemos, 3 anos e meio. Respirar aquele smog londrino, mas sentir aquilo como uma lefada de ar fresco na sua carreira, ter acabado por não continuar, acredito que seja algo que o João não tenha, não fosse aquilo que não tenha sido aquilo que idealizou. Agora, o salário neste momento não será, presumo eu, o maior entrar para o Benfica, que seguramente quererá ter algum tipo de partilha ou de uma outra forma de amenizar os custos, mas o Atlético de Madrid também tem que começar a pensar naquilo que representa o investimento que fez, não é? Porque daqui a pouco a janela da oportunidade do Atlético de Madrid também para, eu já não digo valorizar o jogador até ao ponto em que o consiga vendê-lo com lucro, mas pelo menos minimizar aquilo que foi um custo de investimento bastante avultado, também começa a jogar contra a equipa espanhola. Sim, mas Nuno Greve volta a perguntar sobre o teto salarial. O teto salarial é uma ilusão, porque se o Benfica pensar, há aqui 10 milhões de euros para gastar com o João Félix este ano. Os 10 milhões de euros podem ser pagos ao Atlético de Madrid, que pagará o salário todo ao João Félix. Com uma taxa de empréstimo, claro. Uma taxa de empréstimo, e esse dinheiro é usado para pagar o salário de João Félix. É uma questão de pensar no bolo que o Benfica pode gastar este ano para ter este jogador, este ano, naquela lógica de aposta total na vertente esportiva. Portanto, parece-me que a lógica será essa. À medida que o tempo passa, o Atlético fica mais pressionado e as hipóteses do Benfica aumentam. Portanto, parece-me isso claro. Não sei se vamos ter novela João Félix, mas se chegarmos a meados de agosto, com João Félix a treinar no Atlético de Madrid e as coisas a não mudarem, eu acho que aí temos que levar muito a sério a possibilidade de regresso a Portugal. Porque é algo que já agora que é um cenário que é muito agrado do jogador. Claro que se lhe aparecer o Paris Saint-Germain, obviamente que ele vai gostar do Paris Saint-Germain, o Atlético vai gostar do Paris Saint-Germain. Se não aparecer um Paris Saint-Germain, se não aparecer um clube de topo, Manchester City, não sei, se não aparecer um clube de topo para João Félix, eu creio que o Benfica é uma hipótese que agrada muitíssimo ao jogador. Aqui temos tido muitos comentários também sobre João Félix. O Ernesto Figueiredo toca aqui num tópico que também pode ser importante, a dizer que Félix precisa de elevar os seus índices de confiança, poderá ser um ponto a favor do Benfica. Félix conhece a casa. O Nuno Grey pergunta se não será Renato Sanches muito mais lógico e racional do que João Félix, perguntando sobre outro possível regresso. Nesta altura não se fala propriamente de Renato Sanches. Aqui também há alguns leitores a terem debates saudáveis entre eles, voltando aqui a Gyökeres, Paulo Jorge Campos. Aliás, o Vítor Silva foi assim que começou o debate, a dizer que Gyökeres tem números mais interessantes do que Darwin e ao Championship, lembrando que Darwin veio para o Benfica vindo do Almeria, da segunda Liga Espanhola, e o Paulo Jorge Campos a lembrar que Darwin veio mais novo do que Gyökeres, falando dos dois jogadores também. Aqui algumas trocas de ideias saudáveis entre os nossos leitores também é importante. Mas também há insultos a nós, não se preocupem. Também há alguns. Um abraço para eles também, estão a ver-nos, é o mais importante. Sim, continuem desse lado, continuem a insultar. Exatamente. Passando aqui para o mercado de Futebol Clube do Porto, há aqui um médio que o Porto quer fechar com urgência. Falámos de Alan Varela, médio do Boca Juniors. O Porto, que oferece perto de 8 milhões de euros por 90% do passe, mas este valor ainda não chega às pretensões do Boca Juniors. André Monteiro, que detalhes tens aqui sobre estas negociações sobre Alan Varela, sendo que o Porto tem urgência então em fechar o jogador? Sim, a urgência tem muito a ver com aquilo que é o entendimento e a expectativa do Sérgio Conceição em ter o meio-campo começar a ficar composto. Para a semana a equipa já arranca para estágio, em menos de um mês há uma supertaça para jogar com o Benfica, e ainda que os eventuais reforços, para já só o Futebol Clube do Porto contratou o Fran Navarro, até possam não vir ter
não ter um impacto importante logo no início da temporada. O treinador quer ter as coisas resolvidas o quanto antes, e isso por vezes não se coaduna muito com os timings do mercado. Neste caso, o Porto avançou para o Alan Varela, que era um jogador que tinha referenciado. Nós falamos disso no início deste mercado, quando o nome dele começou a ser associado ao Futebol Clube Porto, e pretende então contratar o jogador. Há aqui uma percepção de que a primeira proposta do Futebol Clube Porto, que não chega a 8 milhões de euros, e portanto andará ali perto. Isto tem a ver com um bocadinho com a taxa de câmbio porque a cláusula dele está fixada em 15 milhões de dólares, o que dá cerca de 13,5 milhões de euros. E o Porto fez uma oferta que, em termos de câmbio, enquadra-se em 50% da cláusula de rescisão. Portanto, andará ali à volta dos 7,5 milhões de euros, mais ou menos. Pronto. E o entendimento, tanto na Argentina, até como eu diria, até no próprio Estádio do Dragão, é que este valor começará ainda um bocadinho por baixo para aquilo que são conhecidas as pretensões do Boca Juniors. Portanto, será algo que os clubes terão que negociar. O limite máximo, que é algo que o Futebol Clube Porto obviamente quererá evitar, são os 15 milhões de dólares, os 13,5 milhões de euros da cláusula de rescisão, para aquilo que o jogador, para o estatuto que o jogador já tem no Boca Juniors, nem é sequer uma cláusula de rescisão muito elevada. Neste momento ele é titular, foi ao longo da época, portanto, sendo titular do Boca Juniors, com a idade que tem, 23 anos, não é sequer um valor muito avultado. Vai ser interessante perceber se a fama de que o Juan Román Riquelme, que era mágico com a bola nos pés, mas na Argentina já tem fama de ser um duro negociador, se ela vai efetivamente manifestar-se. Na lógica do Porto há outros nomes em carteira. Este é um valor que é visto como um perfil de topo para aquilo que são as expectativas de Sérgio Conceição. Mais do que um 8, é claramente um jogador número 6, mais posicional, mas com capacidade de ter bola, passe longo. Hoje tenho a expectativa, depois terei que falar com o Sérgio Critinas quando combinarmos a edição em papel, tenho a expectativa de conseguir algum material mais detalhado sobre aquilo que é efetivamente o futebol do Alan Varela para fornecer aos nossos leitores amanhã. E portanto, neste momento o negócio está aberto. Parece-me natural que vá ser fechado, por valores superiores. A página de Transição Ofensiva pergunta a idade do Alan Varela. O Alan tem 22 anos, portanto ainda um médio 22, já jovem. 23, peço desculpa. Sim, é um jovem. Sérgio, parece que é aqui o setor prioritário para o Porto fechar depois da perda de Uribe, por exemplo. Acho que é. Aliás, no ano passado já achei que faltavam, se calhar, algumas opções ao Porto. Depois é preciso não esquecer que o Porto perdeu Vitinha e Fábio Vieira em relação à época anterior. E passou o ano todo a jogar com Gruitch, com o Eustáquio, com o Uribe sempre, depois o Gruitch ou o Eustáquio naquela dupla de meio campo, até porque o Otávio não conta tanto para aí, conta mais para jogar mais à frente, ou na ala ou à frente. Portanto, acho que é claramente um setor que o Porto tem muito deficitário. É o sítio onde o Porto tem que meter o investimento, é no meio campo. Alan Varela tem a particularidade de ter sido um jogador que foi observado e foi ponderado pelo Benfica em janeiro, nos últimos dias de mercado, quando Enzo Fernandes saiu para o Chelsea. Foi um dos nomes que o Benfica chegou a ponderar, a contratar. Na altura, Roger Schmidt não o quis, porque Roger Schmidt estava de olho já há muito tempo em Kokshu, que era o seu jogador preferido, o seu jogador fetiche. Lá está, o jogador mais caro também da história do Benfica, um pedido do treinador. E o Schmidt preferiu não ter Varela em janeiro para conseguir que o clube tivesse capacidade para, neste verão, fazer um investimento em Kokshu.
daí Varela ter ficado no Boca Juniors até agora. Parece-me, por aquilo que vamos vendo do jogador, eu não conheço, nunca vi jogos completos de Varela, mas por aquilo que vamos vendo do jogador, parece-me que é claramente um 8, é um jogador que se calhar tem mais chegada ao ataque do que o Uribe, parece-me, mas parece-me um jogador com grande capacidade técnica também e com fortíssimo no passe e também nas transições ofensivas. O Nuno Grey, tal como tinha prometido, e antes de fecharmos, tinha aqui algumas perguntas também sobre o Porto. Sobre o Porto não só, tem aqui algumas comparações. Pergunta como está a situação de Diogo Costa, um guarda-redes que tem mercado, muito valorizado. André, há aqui alguma coisa com Diogo Costa, é certo? Não Lá há. está, é um jogador Não há. valioso. Sim, é um jogador valioso, nós sabemos, não é? A Seleção Nacional também agradece, mas segundo as informações que temos, não há neste momento um processo, uma frente negocial aberta em que possamos dizer cuidado, que há aqui o Diogo Costa pode sair do Futebol Clube do Porto nos próximos dias. Não existe. Ele sempre foi muito associado ali ao mercado inglês, nomeadamente ao United e ao Chelsea. Vamos ver o que é que acontece. O United tem a sua situação, o seu sucessor do De Gea já encaminhado. O Chelsea também, tendo em conta aquilo que conhecemos, o nível de investimento que andaram a praticar, tendo em conta que continua a ter lá o Kepa, também não me parece que vai ser uma porta que se abra muito facilmente, pelo menos para os valores que o Futebol Clube do Porto quererá. Neste momento, a expectativa que de alguma forma acabou por se consolidar ao longo, se calhar, da segunda metade da época 22-23, de que o Diogo Costa seria a grande venda do Futebol Clube do Porto neste mercado de verão, não existe, não é? E a verdade é que as coisas podem mudar de um momento para o outro, mas aquilo sobre o qual vamos mais trabalhando e que de alguma forma serve de orientação para as pessoas daquilo que vai acontecendo naturalmente. Estamos mais a falar do Otávio, de vez em quando há ali algumas informações relacionadas com o Taremi, mas nada que se concretize. E para já neste momento o Diogo Costa é expectativa, ou pelo menos o nosso prognóstico é que continuará a ser jogador do Futebol Porto nas próximas semanas. Vamos ver se isso muda. Até porque, pronto, nós sabemos que Jorge Mendes está ligado ao guarda-redes do Futebol Clube do Porto e portanto pode acontecer aí pode chegar uma oferta que efetivamente possibilita ao Diogo Costa e ao Futebol Clube do Porto uma transferência. O Nuno também faz aqui um comparativo, porque há dois jogadores do campeonato que estão na lista do Inter, e pergunta se o Inter não tem 40 milhões para o Otávio, mas tem 45 milhões para Pote. Qual é a vossa opinião? Eu diria que se calhar aqui dois fatores, né? O golo pesa muito no mercado e Pote marca muitos golos, e também há a idade. Pote é um pouco mais novo que o Otávio, 3 anos creio eu. Portanto, parece-vos lógico aqui estes valores falados? Há outro fator, que é o facto dos 40 milhões por Otávio serem só até sábado. Domingo. Sim. Domingo é que é 60, sábado até às 23h59. Depois passa a 60, né? E no caso de Pote haverá mais margem para fazer essa proposta de 45 milhões, sendo que o Inter também está no mercado de transferências para fora, para vendas. Por exemplo, o Onana, fala-se muito da venda de Onana para Manchester United. Aliás, é um dos concorrentes de Diogo Costa na sucessão de De Gea, e há outros jogadores que o Inter que vão sair do Inter seguramente. Eu acredito que o Inter vai ser ativo também no mercado de compras neste mercado de verão. O Emerson faz precisamente também a pergunta sobre o Otávio, mas sobre o Al Nassr, um jogador, lá está, que interessa ao clube saudita. O próprio Luís Castro falou publicamente de Otávio. Vamos ver também o que é que acontece com o médio do Porto. Chegamos ao fim do Mercado Record. Agradecer a participação dos leitores e a massiva participação hoje. E Sérgio e André também. Deixa-me só dar uma nota por causa desta última pergunta sobre a dívida do Al Nassr. Eu estava aqui a tentar esclarecer isso. Foi uma dúvida que eu ontem tive e que não vi esclarecida. Entretanto, já tenho a resposta para isto. Segundo as informações que tem, inclusive, de agências internacionais, da AP, a proibição de registro dos jogadores do Al Nassr será levantado no momento em que
em que for paga a transferência de Musa do Leicester, for paga a dívida de 460 mil euros ao Leicester, nessa altura o Al Nassr poderá voltar a inscrever jogadores, portanto não há aqui o risco de termos uma janela de transferências sem contratações da parte do Al Nassr, porque vão acontecer, e eu creio que todos os clubes europeus, ou vários clubes europeus, estão muito ansiosos que isso aconteça, porque será o sítio que vai pessoalmente salvar as contas de muita gente. Portanto, o Al Nassr, à partida, irá inscrever jogadores a partir do momento que pague os 460 mil euros, mais juros de 5% ao ano, ao Leicester, que é a dívida que tem nesta altura. Portanto, fica aqui também a nota sobre a situação do Al Nassr. Sérgio e André, obrigado pela vossa participação, obrigado também aos nossos leitores, e como é habitual ao longo da semana, hoje há mais uma edição do Mercado Record às 7h30 da tarde, portanto fiquem connosco e teremos mais novidades. Até à próxima. Ganha até 250 euros em free bets. ESC Online é outro campeonato.